Vamos continuar agora o nosso estudo de Gênesis capítulo 6. Hoje continuaremos a partir do versículo 11. Dê uma pausa no vídeo, faça a sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui. Depois volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá? Gênesis 6, versículo 11. Diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Bom, este versículo aqui, ele simplesmente confirma aquilo que já foi dito em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 7. Lembra? Olha o que diz lá. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Perceba que o pecado, depois que ele entrou no mundo, ele foi tomando conta de tal jeito que a humanidade foi declinando moralmente de forma progressiva. Em outras palavras, a situação foi ficando cada vez pior. O homem se tornando mais mau do que já era no início. E isso sobre todos os seres humanos, sem exceção. Diz o versículo que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Como assim, professor, cheia de violência? Não é nem preciso dizer que essa violência era uma consequência da prevalência do pecado no mundo. Sabe por quê? Porque onde o pecado toma conta, sempre há violência. Seja violência verbal ou violência física. São agressões de todos os tipos, inclusive ao próprio Deus, por meio de insultos e zombarias direcionadas a ele. Isso mesmo, o ser humano não só agride verbalmente ou fisicamente o seu próximo, como também agride verbalmente a Deus, mesmo porque não há como agredir a Deus fisicamente, visto que ele é um espírito. Versículo 12 diz: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Curiosamente, esse texto, assim como muitos e muitos outros da Bíblia, diz que viu Deus. E aí entra aqui uma pergunta: Deus, por acaso, tem olho para ver alguma coisa? Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Quando a Bíblia diz que Deus vê ou fala, conforme aparece no versículo seguinte, que nós vamos ver daqui a pouco, isso não quer dizer que ele tem olhos ou boca, porque olho e boca, assim como ouvidos, são partes de um corpo físico, não é isso? Só que Deus não tem um corpo físico. Ele é um espírito, como eu acabei de falar. A Bíblia, ela se utiliza desses termos para se referir a Deus apenas para nos dar a possibilidade de entendê-lo melhor. O nome disso é antropomorfismo, palavra que diz respeito a características físicas dos seres humanos aplicadas a Deus. Então, se você vir daqui para frente na Bíblia que a mão de Deus não está fechada, o seu braço não está encolhido, os seus olhos, isso ou aquilo, seus ouvidos, sua boca, você já sabe que são características humanas dadas a Deus para facilitar, de alguma maneira, o nosso entendimento do que está acontecendo. Isso é antropomorfismo. Na verdade, o nosso Deus não ouve nem vê nada. Por causa de sua onisciência, isso é importante, por causa de sua onisciência, ele sabe como são as coisas, as pessoas e todas as demais criaturas. E também sabe o que falamos, inclusive o que não falamos, aquilo que está em nossos pensamentos. Entendeu? Deus não ouve nem vê como o homem,
mas ele sabe pela sua onisciência o que o homem fala, como o homem é, onde ele está, isso tudo sem precisar de órgãos físicos. Além disso, devido à sua onipotência, Deus pode emitir som do nada, sem qualquer relação com o órgão físico, como a boca. Por isso que Deus pode fazer uma voz ecoar do céu, assim como a gente vê naquele momento em que Abraão vai sacrificar seu filho Isaque e Deus, entre aspas, fala do céu para Abraão não fazer aquilo. Deus não falou com uma boca, um órgão humano, não. Ele, pela sua onipotência, fez surgir o som do céu. O mesmo se dá no batismo de Cristo. Sem que exista uma boca, lá nas nuvens, Deus pronuncia que Jesus é o seu Filho amado. Então agora você sabe como é que as coisas funcionam em relação a Deus. Ele não fala, não vê, não ouve, mas pela sua onisciência, ele sabe o que falamos, ele sabe como somos e pela sua onipotência ele emite sons. Professor, e no caso dos anjos? Afinal, eles são espíritos, assim como Deus, não é? Então, como eles escutam, veem e falam se não possuem corpos físicos e, portanto, também não têm ouvidos, bocas e olhos? Bom, nesse caso, as criaturas angelicais certamente têm alguma espécie de corpo, digamos assim, espiritual. Por quê? Porque, ao contrário de Deus, os anjos são espíritos finitos, isto é, estão limitados a uma área qualquer, ainda que não ocupem essa área fisicamente. Entendeu? Não, professor, não entendi. Ok, então vamos pegar o exemplo de Satanás. Satanás, ele tem um corpo espiritual, um corpo invisível e que não ocupa um espaço físico. Mas como Satanás é um espírito limitado, ele só pode se encontrar em um lugar apenas, não mais de um, entendeu? Um exemplo, ainda que Satanás seja um espírito e não ocupa espaço físico, ou ele está no quarto A ou está no quarto B. Ele não pode estar nos dois quartos ao mesmo tempo, porque ele não é um espírito infinito como Deus, ainda que ele não esteja fisicamente num desses quartos. Por isso, se Satanás, em seu corpo espiritual invisível e que não ocupa espaço, estiver agora do outro lado do mundo, então ele está bem longe de nós, concorda? É diferente do Espírito Divino, que preenche todos os lugares, ainda que não o faça fisicamente. Outra coisa, se os anjos ouvem, se eles falam, se eles veem, isso é porque Deus lhes deu tal capacidade. Não porque anjos sejam onipotentes ou oniscientes como Deus. Simplesmente eles receberam de Deus essa capacidade de ouvir, de falar e de ver, mesmo não tendo órgãos físicos, e sim um corpo espiritual invisível. Continuando, todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Aqui a gente percebe que Deus considera o homem totalmente responsável pelos atos pecaminosos que pratica. Isso mesmo, ainda que Deus tenha escrito a história e decretado as coisas, o homem é responsável pelos seus atos pecaminosos. Daí o versículo dizer que todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Não diz que Deus havia corrompido o caminho do homem, mas que este havia corrompido seu próprio caminho. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Veja aqui o que eu havia comentado. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne. Deus aqui fala com Noé de forma audível, mas agora nós sabemos que Deus faz isso pela sua onipotência, porque Deus não tem órgãos físicos como boca e língua para emitir sons. A não ser, é claro, que ele resolva tomar uma forma humana, como ele fez, por exemplo, no Jardim do Éden.
quando ele passeava com Adão e Eva ao entardecer, e provavelmente fez o mesmo com Enoque, quando ele andava com esse homem, conforme descrito na Bíblia. O ponto é que o texto aqui não diz que Deus tomou uma forma humana para conversar com Noé. Não diz. Então, visto que ele falou com Noé, ainda como espírito, então essa comunicação só poderia se dar pela onipotência de Deus emitindo sons audíveis. O versículo ainda diz que Deus resolveu dar cabo de toda carne. É isso mesmo, hein? Deus diz claramente aqui neste versículo que ele vai eliminar todos os seres humanos, incluindo, é óbvio, as crianças e aqueles bem idosos, os quais fazem parte da humanidade. Afinal, quem não estava na arca, como Noé e sua família, com certeza morreu afogado. Professor, e as criancinhas? E todas as crianças do mundo? Todas morreram afogadas no dilúvio? Todas foram eliminadas por Deus? Que Deus é esse? Como explicar esse texto? Bom, são várias perguntas que o dilúvio suscita com respeito ao destino daqueles que não entraram na arca, com respeito à justiça de Deus, à bondade dele. Todas essas perguntas nós vamos responder na próxima aula.